Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte para vocês, que nós vamos reagir junto, trazendo as últimas notícias e atualizações do nosso Flamengo. Nesta terça-feira, dia 10 de junho de 2025, o Flamengo embarca aí nessa madrugada para os Estados Unidos. Nesse corte eu preparei para vocês mais um programa aqui do SBT Sport Rio, também da ESPN Brasil, trazendo as informações do nosso Flamengo, reforço aí chegando no Mengão. Já vai deixando o seu like e se inscreva aqui. Louco. Chelsea, Esperance, Flamengo e Los Angeles Football Club. É o grupo do Flamengo. Quem será o quarto colocado aqui, Breler? Los Angeles. Onde serão disputados esses jogos? Vários lugares. O Esperance não é o último que morre? Não. Professor Celso, eu já ia colocar, só o Breler votou, pô. O Esperance jogou aquele Mundial, prof. 2000, lembra? Lembro. Quem será o quarto, professor? O Los Angeles. Eugênio? Los Angeles. Ele Também, não falou bota nada. aí, bota aí, vai. Não, pra você seria quem? Não, entre ele e o Esperance, mas bota E Los esse não é o Angeles. Galaxy, né? Que tem mais Não, estrada. Esse é o mais novo, mais Futebol recente. Quem será o terceiro colocado, Eugênio, desse grupo? Será o Esperance. Professor. Mas com grande distância em relação a primeiro e segundo. Olha, calma, vamos respeitar o futebol. Breler. Esperance? Futebol prega peças. Quem é o terceiro? Quem será o Esperance. terceiro pra você? Fiquei com um discurso todo de... Você sabe, quando eu venho com esse discurso, Você acha que o Flamengo pode ser o terceiro do grupo? se vacilar, se der bobeira, achar que vai ganhar só com o nome, só com o elenco, precisa levar a sério esses jogos contra Esperance e Los Angeles. Mas é claro que vai levar a sério. Mas às vezes... Professor Felipe Luiz é o técnico. Não, mas às vezes os caras vão... A gente já cansou de ver brasileiros, inclusive o Flamengo, mundial. indo para o Mundial de Clubes com a cabeça na final, já passou, é só jogo Não, mas agora é protocolar. outra história, é Não fase de acontece. grupos. Professor Felipe Luiz, amigo. Todo jogo ali ele tem que jogar no máximo. E o Felipe Luiz tem essa questão, né? Ele fala, não, todo Essa jogo... moleza. Não, todo jogo mas o futebol tem fatores incontroláveis. Quem diria que o Flamengo passaria sufoco contra o Deportivo Táchira no Maracanã, correndo risco Mas não de ser foi, eliminado não foi por falta de empenho. Não é falta de empenho. É de, às vezes, Astral. a corda no futebol afrouxa no momento que não pode, contra adversário. Mas a corda não afrouxou, não. A Mas estreia... corda que eu falo não é vontade, Eugênio. É a concentração baixa, a ansiedade aparece. Aí sim. Pode Mas não acontecer. pode se dar esse luxo, até porque a estreia com o Esperance. Ao contrário do Palmeiras, que já pega o Porto, o Flamengo pega o Esperance. Quem vai ser o segundo deste grupo, professor Celso? É o grupo D de dado. Eu acho que vai ser o Mengão, mas se o Mengão conseguir ser primeiro, ele chega grandão. Porque aí- Eugênio Leal, quem vai ser o segundo? Flamengo. Breler. Flamengo. E o Chelsea terminou a temporada muito bem. Se alta. classificando na Champions, na Premier League, ganhando a Conference. Então, é um time que um Chelsea joga bom alto. futebol. Enzo Maresca tem feito um grande trabalho por lá. Agora há pouco, Breler e amigos e amigas que nos acompanham no Futebol 360. Voltarem das suas respectivas seleções. Muito bem, rodou. Dia de muito trabalho no Ninho do Urubu, na véspera da viagem para a Copa do Mundo de Clubes. Ha sido una semana intensa de trabajo, de volver a reencontrarnos con nuestro juego y aprovechando toda esta FIFA que también es un descanso para nosotros y poder llegar bien al Mundial. Flagrado em um papo com o Rodrigo Caio, o reforço Jorginho tem conversado bastante com a comissão técnica para se adequar ao estilo de jogo de Felipe Luiz. O time ainda deve ter mais um treino na quarta-feira, antes da viagem à noite para Nova Jersey. Quem também segue evoluindo é o atacante Pedro. A ideia é melhorar ainda mais o ritmo de jogo do camisa 9 a tempo da competição nos Estados Unidos. E descontração não faltou na recuperação da principal esperança de gols do rubro-negro. La verdad que estamos ansiosos y tranquilos a la vez. Creo que cada cosa viene a su tiempo y esperamos hacer un buen Mundial. Muito bem, Vene Casagrande. Cadê a nossa hashtag? É hashtag SBT Sport Rio, @SBT Rio, você segue a gente no X, também nas nossas redes sociais, Instagram e TikTok. Ô, Vene Casagrande, tá animado pro Mundial? Eu tô animado. muito animada, Vene. Eu tô animado, de verdade. Eu também, eu também. E assim, passou rápido, né? Se você olhar, a gente falava da Copa do Mundo de Clubes,
como se estivesse faltando muito, não. Já batendo a porta. Eu já em acho, junho. eu não sei, mas eu acho que estão acelerando no 2.0 2025. Verdade. Eu tô sentindo isso. Metade já foi, filho. Metade já foi. Gente, outro dia mesmo, a gente tava no Campeonato Carioca. Verdade. Pois é. Chegou. E agora não adianta mais. É igual vestibular. Estudou, não adianta você estudar às vésperas. Agora os clubes brasileiros vão ter essa importante competição que, além de tudo, além de dar uma visibilidade absurda aos clubes brasileiros, porque a gente vai enfrentar vários grandes clubes da Europa, inclusive Sim. o Botafogo vai ter a oportunidade de enfrentar o PSG. Eu acho que é uma boa oportunidade de jogadores mostrarem para o mundo quem eles são. Eu tenho uma dúvida. Ainda tem a questão financeira, né? Porque os verdade. clubes brasileiros estão ganhando uma bolada para poder participar dessa competição. Eu estou animado, mas a minha expectativa está super alinhada comigo. Óbvio, eu vou pensando aqui pouco a pouco. Acho que os clubes brasileiros podem pensar, quem sabe, numas oitavas. A vida do Botafogo é extremamente difícil. A gente brinca, mas você enfrentar o Atlético de Madrid, enfrentar o PSG, atual campeão da Champions League, é muito complicado. O Flamengo vai enfrentar o Chelsea no grupo dele. Mas por que eu não posso sonhar ou até mesmo pensar no empate do Flamengo com o Chelsea? Até porque depende de muito como essas equipes vão tratar essa competição. A gente fala muito do PSG, atual campeão da Champions League, mas eu acho que quem não venceu nada, estou falando da Europa, quem não venceu nada na última temporada, vai querer mostrar serviço. E aí eu estou querendo dizer do Real Madrid, por exemplo, ou até mesmo do Manchester City. Eu acho que essas equipes são as favoritas para brigar por título. Eu acho que os brasileiros é pensar ali na primeira fase, obviamente, quem sabe passar de fase. Eu acho que o Flamengo tem condições, sim, de passar das oitavas de final. Repito, você vencer o Esperance não é nenhum absurdo. Você vencer o Los Angeles, dos Estados Unidos, não é nenhum absurdo. E você pensar no empate com o Chelsea, também nenhum absurdo. Agora, depende muito como o Flamengo vai jogar essas partidas. Eu acho que não vai ter jogo fácil, independentemente de qual país seja a equipe. E assim, para quem não tá um pouco por fora, essa Copa do Mundo de Clubes tem 4 brasileiros apenas participando. Então, um grande privilégio dos 3 nossos cariocas aqui. E a próxima é só daqui a 4 anos, Exatamente, porque é uma Copa do Mundo de Clubes mesmo. Ela vai ter de 4 em 4 anos. Aquele Mundial de Clubes que sempre acontece no final do ano é outra coisa, tá? Esse é como se fosse um super mundial. Inclusive, muita gente chamando até pouco tempo dessa forma. E o Palmeiras é o 4º clube aí brasileiro, então muito bacana a gente... E aí a gente apresentar um programa aqui do Rio de Janeiro, a gente fazer um programa para o nosso público carioca e ter 3 cariocas, isso é muito grandioso. A gente fica brincando, ai, cadê o Vasco? Só que, na verdade, não é o Vasco que está errado. É o Fluminense, o Flamengo e o Botafogo que conseguiram, que conquistaram, porque não tem vários brasileiros e o Vasco não foi. Não. Não tem brasileiros, só tem 4 brasileiros. Então, assim, a gente tem um clubismo aqui que a gente se implica, a gente brinca, mas, na verdade, o olhar é por outro lado. A gente entendeu o quão grandioso é ter 4 cariocas nesse momento. 3 cariocas nesse Isso que eu ia falar agora. Talvez essa seja a última vez que isso aconteça, né? De você ter 3 cariocas disputando essa competição. Daqui a 4 anos isso vai ser extremamente difícil. São só 4, gente. A gente tem 3 cariocas aí. Ô, Lucas Pedrosa, eu quero... Você que é um cara inteligente, raciocina comigo. Quem ganhou a Libertadores da América? 24. Em 24, Botafogo. Quem ganhou a Champions? Real Madrid? Não, agora, o PSG. De agora. Isso, de agora. PSG. Então, estão no mesmo grupo. Se por acaso, no jogo entre PSG e Botafogo, o Botafogo vencer, ele é o campeão mundial? Acho que sim. Dá pra cravar. Por que você tá rindo? Não, dá pra cravar que o Botafogo vai ser o melhor time do mundo. Não me segura. Eu venho aqui bater meu leque e vou falar, me dá a taça porque o Mundial é meu. Campeão é mundial não, esse jogo. mas vai Com ser certeza. considerado, na minha visão, se ganhou o jogo do PSG, pode ser considerado o melhor time do mundo. Campeão mundial. Porque o melhor futebol é europeu. Se o esporte diz que é campeão brasileiro em 87, você pode dizer isso. Ele gosta, Pedrosa. Ué, a teoria não é a mesma? Ele tem sempre um alfinete na mão. Não, mas Ele olha vai lá só. e- Não, o alfinete nesse caso foi pra lá, não pra você. É, claro. Foi pra lá. Não, Quais então você são- tem sempre um alfinete Quais na são mão. os continentes mais tradicionais no futebol mundial? Europeu, que E é o mais América. forte atualmente, É. e o América do Sul. Botafogo é o campeão da América, PSG é o campeão europeu. Se o Botafogo ganha do PSG, Eu sou campeã é o mundial. melhor time do mundo. Ô, Vênia Casagrande. Agora, se isso vai acontecer... Não, falando sério, se o Botafogo passar de fase, É outra assim, história. é pra comemorar muito, é como se fosse título, gente.
Vene, você passar de fase num grupo que tem Atlético de Madrid, PSG... Eu já tô comemorando. Não. Eu acho que se o Botafogo passar de fase, vai significar automaticamente que o Botafogo pode disputar com qualquer equipe. Porque, pra quem não sabe, a partir das oitavas de final não tem ida e volta. É um jogo. É isso. É só um jogo. Mas, ô Pedrosa, tem gente que fala assim, ué, mas não teve brasileiro ganhando Mundial de... Por exemplo, Corinthians passando de Chelsea. Mas era um jogo só. Para um brasileiro ser campeão nessa competição, tem que passar por vários europeus. Gente, é uma competição inteira ainda. Várias Primeira vezes. fase. Entende o que eu tô Claro, falando? com O nível certeza. de dificuldade é muito maior. Por isso é uma Copa do Mundo de clubes, né? Porque o jogo do Mundial tem agora, de uns anos pra cá, tem dois, tem a semi, aí você já pega um mexicano, pega um não sei o quê, o Al Hilal da vida, depois tu vai pra final. Eu fiz a simulação do chaveamento, eu falei... Você passou, Vene? Se o Flamengo for campeão disso, pô, peraí, cara, esquece, pô. Aí do nada vem o Real Madrid do teu caminho, né? Se o Flamengo passar de fase em segundo, já pega o Bayern. Então, assim... Tá bom, sonhar não custa nada. Vamos lá, Vene, o interesse... Aí tocou pra você. Negócio aqui, quando eu era criança, me chamavam de Bob, porque eu tinha o corpinho fininho e o cabeção. Bob, vai passar do Bayern, Bob. E eu ainda tinha cabelo arrepiado. Ai, Vene, para. Olha aí, Vene, o interesse do Flamengo no atacante Noah Okafor, é isso? Isso, é um suíço de 25 anos, ele pertence ao Milan, jogou a última temporada alguns jogos emprestados ao Napoli, que inclusive foi campeão italiano. O Flamengo, de fato, tem interesse, as conversas ainda estão em fase embrionárias, porque estão conversando com os empresários do atleta suíço. Lá no Milan, entrei em contato com o dirigente do Milan, ele garantiu que o Flamengo não fez nenhuma proposta oficial e o Milan quer, para vender esse jogador, 15 milhões de euros, que hoje dá em torno de 96 milhões de reais. Eu acho uma cifra extremamente alta por um jogador que tem um histórico de lesão e que chama atenção, e inclusive em janeiro, quando ele seria negociado com outro clube da Europa, ele não passou nos exames médicos por estar acima do peso. Então, eu particularmente acho um risco muito alto você tentar a contratação de um jogador que, repito, tem um histórico de lesão que chama atenção e também não passou no exame médico por estar acima do peso, um jogador de 25 anos. Eu particularmente acho, assim, um risco muito alto, mas é a equipe de scout do Flamengo, é o José Boto que está interessado nesse jogador. Se eles estão interessados é porque eles entendem que podem agregar ao estilo de jogo do técnico Felipe Luiz. Foi uma escolha do Boto, Vene? Ele que está negociando e provavelmente teve a autorização do Felipe Luiz por entender que se encaixa no estilo de jogo dele. E aí muitos flamenguistas perguntam, como que ele joga no setor ofensivo? Ele não é centroavante, ele atua muito mais pela beirada, um atacante de movimentação, mas... Seria ali para o Michael? Exatamente, atacante de lado, não seria um centroavante como atua o Pedro, ou até mesmo como o Juninho, em primeiro momento, veio para o Flamengo. É um jogador que atua muito mais pela beirada. Mas é um jogador, um atacante suíço que disputou a Copa do Mundo, isso precisa ser disso. Estava no grupo da Eurocopa também, mas não se firmou no Campeonato Italiano. Tanto é que ele foi emprestado pelo Milan, em janeiro seria emprestado por um clube, mas aí não passou nesse exame médico. Aí agora foi emprestado para o Napoli e fez poucos jogos com o Napoli no Campeonato Italiano. Então, seria uma aposta na minha concepção. Lucas Pedrosa, quem é este jogador? Vale a pena? Porque assim, não passou num exame. Tem histórico de lesão. Isso esse ano jogou pouco, inclusive esse ano. Eu acho que é um atleta que, para pagar 15 milhões de euros, você tem que ter muita certeza do que você está fazendo. Será que não tem aqui um jogador mais interessante dentro do futebol brasileiro? Talvez não para esse momento, mas para um ano que vem e tudo mais. E você talvez conseguir garimpar melhor esse mercado. Quantos anos ele tem, gente? 25. É porque, assim, eu fico parando para pensar, 15 milhões de euros no jogador é até o que o Botafogo pagou no Arthur Cabral. O Arthur Cabral é um cara que já foi testado aqui no futebol brasileiro e ele também teve uma boa passagem em alguns clubes na Europa. Então você tem mais certeza da adaptação, inclusive, desse cara chegando ao Botafogo. Esse atleta que o Flamengo está contratando, eu concordo com o Vene no sentido dele jogar mais de ponta esquerda, mas ele também faz a posição de centroavante. Ele é muito mais um Bruno Henrique do que o Pedro. Mais ou menos isso. Sabe jogar do lado esquerdo, mas também sabe fazer a posição de centroavante, porém é muito mais quebrando um galho. E isso, para mim, é uma clara mostra também que o Juninho não deu certo no Flamengo, nesse primeiro momento. Porque é um jogador que vem, na minha visão, para disputar tanto essa posição na ponta esquerda, porque o Everton, Cebolinha e o Michel não estão, digamos assim, tão credibilizados pela torcida nesse momento, e também com uma posição de centroavante aí, com um cara que tem um jogo sem bola um pouco melhor. Mas, cara, ser honesto, é um jogador, no futebol europeu, é um jogador mediano.
Ele não é um jogador destaque, ele não é meu Deus, ele já teve uma temporada maravilhosa. Isso nunca aconteceu. No futebol europeu, ele é um jogador mediano. Muito bem, vamos lá, olha o meu fogão, Caio. O Jorginho poderia jogar na posição do Gerson, fazendo ali um camisa 8 ou um jogador um pouco mais avançado. Mas o Jorginho já disse que prefere jogar como aquele clássico volante, aquele clássico camisa 5. Em relação ao departamento médico, como você veio perguntando, o Plata ontem voltou a fazer as atividades com o grupo no gramado. Ele se recupera de um edema ósseo no joelho direito, aparentemente já está no final dessa transição física e deve ficar à disposição para a estreia do Flamengo contra o Super Rance da Tunísia lá, no primeiro jogo desse Mundial de Clubes. Agora, a questão do De La Cruz segue no departamento médico, sem grandes atualizações importantes ainda fazendo aquele trabalho na academia, então ainda não treina com os demais companheiros no gramado. Bom, para a gente finalizar, passar a régua aqui no Flamengo. Flamengo, mesmo não podendo mais inscrever aí os jogadores no Mundial, a janela do Mundial vai fechar hoje, então dificilmente terá tempo aí para inscrever um novo jogador, mas já formalizou uma proposta também pelo Carrascal. Falta o Dinamo Moscou dar a resposta ao Flamengo se vai aceitar ou não essa proposta na casa dos 12 milhões de euros, o equivalente aí a 76 milhões de reais. Então o Carrascal pode vir a ser também um reforço do Flamengo. Então, meia, colombiano, 27 anos, a gente já conhece ele aí, participação também na seleção da Colômbia, pode vir para ser um reforço do Flamengo. Para finalizar, Okafor, jogador suíço, 25 anos, atacante, joga pelas pontas do campo, está emprestado na Napoli, pertence ao Milan, já passou pelo Basel, pelo Red Bull Salzburg e agora jogou a última temporada na Napoli, pode estar vindo para o Flamengo. O Milan não deve permanecer com o atleta, poderia chegar aí até sem custos para o rubro-negro carioca, fazendo as pontas do campo. A gente sabe que o Flamengo procura pontas, mas nesse caso só seriam inscritos a partir de julho. Flávio. Valeu, Thiagueira, muito obrigado, irmão. Passou a régua, todos os detalhes você trouxe pra gente. Bom retorno para você. Eu sou um pouco cético em relação ao Carrascal, eu não acho que vale esse investimento todo. Um jogador dessa idade, um jogador que está no futebol russo, já deu indícios, na minha avaliação, de que não é um cara tão intenso assim como o próprio Filipe Luís gosta. Eu acho que se era para trazer o Carrascal, era melhor ter ficado com o Alcaraz, que tem até uma característica, na minha avaliação, que encaixa mais com o time do Flamengo. Mas enfim, não sou eu lá que estou ganhando para fazer esse scout dessa rapaziada. Fernandão e Gabi Marino, Thiago trouxe o cardápio completo. Vamos começar pelo fim, vamos começar por essas possíveis negociações, depois a gente fala de Jorginho, de Gerson e de Copa do Mundo de Clubes. Carrascal, te agrada? Flavinho, é bom jogador, é grande, tem força, tem um bom controle de bola, andei dando uma pesquisada sobre o Carrascal, não conhecia. Só que acho que a galera tá meio equivocada achando que ele faz a função do Arrascaeta como o Arrascaeta faz. Ele conduz muito mais, ele chega muito mais do que transita. O Arrasca transita muito bem entre as linhas. A gente vê o Arrascaeta se mexer muito bem, meio que sumindo da marcação, aparecendo sozinho. O Carrascal é um cara mais de buscar a bola, de controlar, de carregar, forte, grandão, né? 1,80 m que ele tem, consegue dividir. Ele tem mais força, o Carrascaeta tem boa velocidade pro tamanho que tem, mas acho que é um jogador diferente, né? Dizem que ele joga pelos lados do campo. Pelo que vi, não tem feito essa função com muita regularidade, tem jogado mais por dentro, lá no Dínamo. É um bom jogador, só que não sei se vem para suprir a necessidade que o Flamengo pode ter nesse momento. Ô Gabi, como é que você tem visto essa movimentação do Flamengo na janela? Então, eu acho muito difícil encontrar alguém no nível do Arrascaeta, né? Aqui pro futebol brasileiro. O Carrascal, como o Fernandão falou, ele é polivalente, assim, joga tanto pelo lado, tanto como ponta, tanto como meio armador. Então, acho que ele, para ser um substituto do Arrascaeta, para sentar um pouquinho no banco de reservas e o Filipe Luís utilizar ele em algumas ocasiões, não vejo uma contratação tão ruim assim não, Flávio. Para ser um substituto do Arrascaeta. Agora, me surpreendeu o Thiago trazer que o Jorginho queira atuar como camisa 5 pelo Flamengo. Acho um pouco difícil, tem o Pulgar ali que está jogando muito bem na equipe do técnico Filipe Luís, vem de boas atuações, então acho um pouquinho difícil o Jorginho utilizar a camisa 5 no Flamengo. Agora... Sem nação, ficamos por aqui, galera, e esse foi mais um corte aqui do nosso canal, trazendo conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. A gente reagiu ao primeiro corte do canal da ESPN Brasil, falando sobre o Mundial de Clubes. Teve depois aí o Vene Casagrande do SBT Sport Rio, trazendo aí
analisando. O Flamengo segue em preparação e viaja nesta quarta-feira para o Super Mundial. Também falou dos reforços do Flamengo chegando aí. O Flamengo monitora aí 2 grandes reforços, Jorge Carrascal e Yohan, chegaria no Flamengo aí para o Super Mundial de Clubes. Deixe seu like e se inscreva aqui no nosso canal.